O Jeep Commander, desde que foi lançado, tem agradado quem busca um SUV médio um pouco maior e com algumas opções de acabamento e também se destaca pela motorização. E é justamente a motorização dessa nova versão que chama atenção. Nosso carro de teste é o Overland, com o novo motor Hurricane, que a gente já vê na Rampage e que traz aí 272 cavalos. Saudações, pessoal! Nosso carro de teste da semana, como vocês viram então, o Jeep Commander Overland. O Commander é bem interessante porque ele foi introduzido no nosso mercado no começo, né, da década de 20, aqui 2021, e rapidamente ele conseguiu se posicionar como uma opção para quem buscava algo um pouco maior do que o Jeep Compass e ao mesmo tempo que tivesse um valor médio, né? Nessas 6 versões a gente tem uma diferença de R$100 mil, pouco mais de R$100 mil de valor. Então isso é bem interessante quando você pensa num público mais vasto. Então a gente continua, quando ele foi lançado, vocês viram aqui no canal, o motor T270, que é o que continua, e o motor a diesel também. Acima dessa versão nós temos uma outra versão que é um pouco mais jovem, digamos assim, no apelo, né? Então eles têm 2 versões topo de linha que acabam atendendo para quem quer um veículo mais, aquele Commander mais habitual, digamos assim. Apesar que a versão Overland tinha algumas diferenças, né? Um pouquinho o ano passado, por exemplo. E outras pessoas que estão buscando uma versão um pouquinho mais jovem, né? Mas de qualquer forma é um carro que conseguiu se adequar bem ao mercado. E na verdade a vida dos SUVs médios não é fácil, meus amigos. Talvez seja um dos segmentos onde há mais disputa, né? Aliás, eu falei de SUV compacto recente, do T-Cross, e é exatamente o que acontece na categoria logo acima, né, de tamanho. Porque a gente tem ali o Compass que lidera, mas já alternou liderança com o Corolla Cross, que passou por mudanças, né, que a gente viu no lançamento. Vou pegar esse carro em breve. E abaixo deles tem uma briga feia, né, no bom sentido da palavra, entre outros modelos. Inclusive o Commander, o ano passado, ele fechou em quarto como mais vendido. Esse ano ele está atrás, ele está numa posição nesses primeiros meses, quer dizer, metade do ano já passou, né? O tempo passa rápido, a gente não percebe. Atualmente ele está inclusive atrás dos SUVs chineses. Então, Haval H6, o BYD Song Plus e também o Caoa Chery Tiggo 7, né, que tem 2 versões e tal. Mas, ou seja, é uma disputa, os chineses chegaram para valer nesses segmentos também e realmente tiram muitos compradores tradicionais que poderiam eventualmente comprar Compass ou Commander. É interessante você entender o mercado, entender o que é essa concorrência toda. De qualquer forma, em termos gerais, ele é um carro maior, né, do que o Compass, por isso mesmo que é uma opção com 7 lugares. Como a gente vai ver ali, logicamente, 7 lugares em todos os carros aqui no Brasil, mesmo os SUVs maiores, ele é um pouquinho mais apertado, mas acaba tendo uma vantagem de você conseguir ter um carro oficialmente com 7 lugares. Percursos menores, ou levar uma criança, enfim, você consegue também usar isso. Perde porta-malas, como em todos aqui no Brasil, mas você tem 7 lugares legalizados, né? Então isso é uma coisa interessante se você for pensar do ponto de vista técnico, né? Apesar de serem lugares um pouco mais apertados. Mas o Commander é um dos SUVs que eu mais gosto. Desde o primeiro que eu testei, a gente já testou 2 versões, né? É um carro que eu gostei muito por conta do conjunto todo. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele tem um acabamento legal, é um carro que tem um estilo bacana, ele consegue ter um porte maior, então ele te passa uma outra impressão de SUV. A gente sabe que lá fora, né, nos Estados Unidos, tem um mercado de SUVs da Jeep mesmo, que tem opções maiores e são ainda mais legais. E como eu falei, é um carro que me agrada bastante, né, do ponto de vista de estilo, de porte e de desempenho. E agora com o desempenho com o motor Hurricane ficou ainda mais excepcional. Bom, basicamente a gente tem aquele estilo clássico dos Jeeps. A Stellantis conseguiu realmente criar uma série de modelos aqui no Brasil de grande sucesso. Então fala do Renegade, desde que chegou ao mercado, também é uma fase, ele continua aí com novas opções de versões, mas é um carro também que diminui o número de vendas, o que é normal. O Compass, que é um grande sucesso porque lidera ainda o segmento, mesmo na cola ali o T-Cross, o Corolla Cross, e o Commander, que para mim é o mais legal deles no sentido de ser um carro com porte um pouco maior, porque eu gosto de SUV um pouco maior, né, como eu já falei em outras matérias. Então, de modo geral, nós temos aqui a dianteira tradicionalíssima, com essa grade dividida em 7 partes. Isso é uma coisa bem tradicional de Jeep.
Se você pegar o Jeep Willys lá da Segunda Guerra Mundial, ele vai ter essa mesma grade com essa questão do desenho, né? Então justamente isso representa muito a Jeep, é uma tradição que eles acabam mantendo. Conjunto óptico também com o DRL bem pronunciado. Nós temos aqui uma opção de qualidade de iluminação muito grande, uma coisa que eu gosto bastante, e o DRL fica embaixo, né? Mas a iluminação dos faróis ela é bem efetiva, bem eficiente. E alguns detalhes em cinza, eu gosto do cinza, quebra um pouco aquela ideia do prateado que a gente via geralmente em algumas versões e coloca algo meio novo, né? E na versão Black Hawk ele é da cor do carro, o que é muito legal também, é uma versão um pouco mais jovem. Seguindo por aqui, a gente tem rodas de 19 polegadas. Essas rodas, a gente nota, além das rodas, né, com esse incremento de potência, ele recebeu discos de freio e pinças maiores, então ele tem um poder de frenagem maior também para acompanhar essa nova potência, né? Uma coisa que eu gosto muito do Commander, isso eu falei quando a gente pegou o primeiro deles, é que ele tem um detalhe aqui que lembra muito os SUVs vendidos na Europa e nos Estados Unidos também, principalmente. Os vidros traseiros são escurecidos, né? Então você nota exatamente daí onde a gente está, você nota bem essa diferença onde está a câmera, né? O vidro da frente com uma tonalidade sem escurecimento, vidros verdes, e aqui um verde mais escuro. Particularmente eu acho que isso dá um estilo bacana para o carro, né? Eu particularmente gosto, né? E lógico, fechando aqui, o detalhe da traseira também, que é bem dissociado até do Compass quando a gente olha, né? Pela dianteira você olha rapidamente, você identifica, eles têm uma semelhança, mas a parte traseira realmente do Commander, ela é bem própria e é uma parte traseira já também que identifica o carro de uma forma muito singular, muito especial nesse caso. Por fim, para reconhecer uma versão nova, o detalhe está aqui na parte traseira, tem a saída dupla de escape. Então nós temos duas saídas de escape e isso identifica que essa é uma versão equipada com o motor Hurricane, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Aqui, a famosa abertura. Muita gente até fala que isso é uma coisa meio sem necessidade, mas é útil, viu? Essa abertura com o pé é bastante útil para levar alguma caixa, alguma coisa, alguma sacola. É uma coisa que veio para ajudar, eu acho que isso acaba sendo interessante. Aqui na parte traseira a gente tem duas coisas. Como ele é um carro de 7 lugares, quando ele está com os bancos recolhidos, nós temos uma capacidade de 661 litros. Fora isso, a capacidade é menor e realmente ele fica com um porta-malas bastante prejudicado, mas é uma característica, né, de todos, aliás, os 7 lugares que são vendidos aqui no Brasil. E o fechamento da tampa traseira, assim como o Compass, é aqui na lateral. Falando da parte interna, uma coisa que é bacana no Commander, desde o início, eu elogiei nas matérias, ele tem alguns detalhes de acabamento legais. Tem plástico, como todos os outros carros atuais, mas olha o detalhe aqui do acabamento, tá vendo? Tem um capricho da Jeep, e isso é uma coisa que faz com que ele se diferencie. O detalhe aqui do acesso ao banco traseiro, mostrar ali pelo outro lado. Olha que interessante, tem uma camurça aqui, um suede, e mais o corino, ou seja, tem uma padronagem de banco bacana e diferenciada, como eu falei, cara. Você paga caro, tem que ter alguma coisa diferenciada, cara. Foi o que eu falei do T-Cross, exatamente, que falta exatamente isso. Detalhe do teto solar aqui, ó. E o espaço interno dele, por conta desse entre-eixos de 2,69, é um espaço interno bom, é um espaço interno que acaba agradando, né? Então, a gente consegue, com 3 pessoas nessa segunda fileira de bancos, 3 pessoas andam bem, andam tranquilamente. Realmente não tem grandes questões. Temos aqui também ventilação, entradas USB e ele é bem servido também nesse ponto, né? Sistema de áudio também do Commander é algo que se destaca, vale ressaltar. Chave presencial, ó, novamente, ó, esse detalhe do acabamento aqui, que é uma coisa que eu gosto. Sistema de áudio da Harman Kardon, bem acertado também, as versões de entrada tem sistema Beats. E olha o detalhe aqui dos bancos. Overland em destaque, tá vendo? A Jeep ela capricha nesse ponto. Isso é uma coisa que acaba agradando, sabe? Quem gosta de carro, porque
é um detalhe interessante. Ali, eu botei o squeeze ali agora, mas daqui a pouco eu vou mostrar aqui também outra questão que foi pensada, né? Até por ser um carro com capacidade fora de estrada, né? Temos aqui o volante de 3 raios. Falando ainda de acabamento, antes de falar do volante, olha só que interessante. Ó, aqui, ó, esse detalhe do acabamento aqui na parte de cima, costura. Ou seja, a Jeep, tanto no Compass quanto no Commander, existe uma preocupação maior nesse sentido. Isso é uma coisa que me agrada, sabe, na Jeep. Você vai pagar 300 mil um carro, tem que ter pelo menos alguma coisa também que é caprichada nesse sentido. Bom, a gente tem aqui uma coisa que eu gosto, que é memória de banco. Gosto bastante, já comentei em outras matérias. Nós temos desse lado todo o ajuste do piloto automático adaptativo, né? Então você controla por aqui, aqui tem um monitoramento de faixa, enfim, você rapidamente se ajeita aí, se acerta no carro nesse ponto. Aqui nós temos uma navegação, ó, que interessante, ele te mostra aqui um panorama geral, um mosaico de tudo, né? Você pode fechar aqui e aqui você vai indo individualmente, ó. Deixa eu fechar aqui, eu abri de novo, né? Tem viagem A, viagem B, tração integral permanente, eu vou falar daqui a pouquinho disso guiando, também outra questão, mas é um carro que tem um painel também informativo, né? Você pode configurar algumas coisas por aqui. Multimídia, o detalhe da multimídia, painel geral da multimídia, tem aqui uma parte de off-road, olha que interessante. Tá vendo? Que ele te dá essas questões, ó. Tô virando o volante, ó. Ele te mostra algumas informações nesse sentido. Tá vendo? Ângulo de direção, medidores acessórios, ó. Temperatura de refrigeração, né, do radiador, câmbio, temperatura de óleo, tensão da bateria, muito legal isso aqui, né? Eixo lateral longitudinal, ou seja, você pode ativar a reduzida e tal. O Select Terrain também mostra essa opção, né? Então, quando você está usando ele no fora de estrada, você pode deixar nessa tela que ele vai te informando tudo sobre o carro. Isso é uma coisa bem legal, né? Aqui tem categorias, né? Android Auto, Apple CarPlay, e as categorias que você escolhe aqui, ó. Mídia, conforto, navegação, né? Também conforto, aqui, vamos botar aqui. Conforto. Você pode fazer da ventilação e você pode escolher aqui, né, a ventilação de acordo com a seu desejo, a sua vontade. Bom, aqui a gente tem ar-condicionado de 2 zonas, o carregamento por indução, detalhe aqui da transmissão e aqui, por último, as opções, ó, neve, aqui é lama e o alto, que ele encontra a melhor forma, além do que, ó, reduzida, o ajuste de descida também, e aqui você trava o diferencial. Bem interessante, né? Uma capacidade grande fora de estrada e bem acertado. Aqui, Jeep 1941, detalhe aqui. Uma coisa interessante, isso que eu ia falar aqui, ó, a gente tem esse porta-copo, porta-squeeze, enfim, que prende efetivamente a garrafa aqui. Além de ser do bom tamanho, prende, então a vantagem é que daí se o cara vai fazer um fora de estrada não vai cair, né? Enfim, no painel. Esse é um detalhe, entre aspas, mas realmente é muito importante também. E temos aqui também as famosas borboletas no volante. E a última coisa, eu virei aqui o volante aquela hora, é o controle de áudio que fica aqui atrás, né? Se eu conseguir mostrar, fica aqui atrás. Você aumenta o som e abaixa o som, e desse outro lado você muda a faixa ou a estação. E aqui no cofre temos a novidade, né, dessa versão, novidade do Commander, que é justamente o motor Hurricane. Vimos recentemente na Rampage, 2 litros, turbo, 272 cavalos, 40,8 kgfm de torque. Associado à tração integral, o desempenho realmente é muito bem acertado. A Jeep poderia ter aproveitado e colocado aqui um amortecedor de capô, mas temos a velha vareta. Enfim, vamos falar do desempenho, que é um grande diferencial desse carro. Muito bem. Entrando aqui, saindo de Louveira, entrando na rodovia Anhanguera. Eu acho que uma característica muito interessante do Commander, somente agora, com
com esse motor mais forte é a tração integral permanente, porque além da capacidade 4x4 que eu comentei, a tração integral permanente acaba deixando o carro realmente bem, te dá uma segurança grande para dirigir. Você pega às vezes uma curva mais de alta, alguma coisa desse tipo, ele acaba te dando uma tranquilidade, justamente, né, por conta de estar bem acertado, questão de torque, tudo isso passando para as 4 rodas, né? Então é um ponto forte desse carro. Eu comentei também, né, que o Commander é um dos carros que eu mais gosto da Jeep. Eu acho a proposta dele muito boa, em termos de tamanho, de espaço interno. Mesmo se você contar os 2 lugares extras ali, como eu já citei também, já falei, pode ser usado, né, usar uma criança na escola, um percurso menor, ou seja, você se ajusta ali. E também, né, ele é confortável, né, é um SUV ele, né, confortável para viajar, te dá uma tranquilidade grande. Uma questão que casou bem também foi essa transmissão com o motor de 272 cavalos, ou seja, quando você quer andar mais forte, ele te entrega rápido, muda a rotação no giro mais alto. Fora isso, ele vai trocando as marchas, ou seja, a sua busca de ou economia ou performance, ele funciona bem e entrega bem, né? É bem interessante essa questão. Falando de comportamento dinâmico, também vale falar de consumo. A gente teve um consumo médio cidade-estrada, lembrando que esta versão Overland com os seus 272 cavalos, ela é apenas a gasolina, não é flex, como o T270, né, que equipa o Renegade e outros modelos aí da marca. Então, só gasolina, estamos usando só gasolina. A média aqui cidade-estrada deu 10,6, 10,7. A média só de cidade variou entre 5,5 e 6. Então, por aí já dá para ter uma ideia mais ou menos de quanto pode render um tanque, enfim. A gente sabe que na estrada acaba rendendo mais, né? E mais potência também. Eu acho que nesse caso eu não esperava algo muito elevado. Deve talvez gastar até menos do que a versão com 1.3 turbo, né, por conta de diferença de peso, e o motor 1.3 bem ou mal ele é menor, né? Então ele se comporta também como um motor 1.3. No caso aqui do 2.0, eu acho que ele tá bem acertado e agrada, né? A tocada agrada. É um carro que recupera rápido, sobe de giro rápido, então em retomada, turbo lag pequeno como todos os carros, né? Mas a turbina já está cheia rapidamente, ou seja, você consegue ter bastante força desde baixas rotações. Então acaba sendo bom. Mas de qualquer forma o consumo eu acho que até que razoável para esse desempenho do carro, né? De modo geral agradou. E o comportamento dinâmico é bom também, né? Frenagem, poder de frenagem, né? Eu falei dos discos e pastilhas que aumentaram de tamanho. Ele foi redimensionado no sistema de freio, que é o que se tem que fazer, né? Claro, com o carro, quando você aumenta a potência dele. E a Jeep trabalhou bem. Eu acho que o Commander é um carro interessante. Eu comentei sobre o número de venda, né? Realmente os SUV chineses chegaram aí arrebentando, e a concorrência, né? Mas o Commander tem uma faixa de preço, ele é vasta, né? Vai de 200 a 300 mil. Então isso já dá uma certa tranquilidade de opções, digamos assim, para os consumidores, né? Você tem uma opção de 100 mil reais de diferença entre opções de acabamento e tal, enfim, vai do gosto e do bolso de cada cliente, né? Eu já vou me despedindo, eu vou entrar aqui naquela entrada ali de Itu, vou dar uma aceleradinha aqui para poder chegar a tempo. Enfim, é um carro que me agradou, viu? Eu acho que, apesar de ter gostado das outras versões do Commander, mas sem dúvida que um pouquinho mais de potência e torque não faz mal a ninguém, né? Eu acho que combina exatamente com a proposta desse carro. É um carro familiar para fazer viagens, aí vai mala e tudo mais, além de 5 pessoas, aí
porque se botar 7 não cabe a bagagem, né? Mas enfim, como aliás todos os outros 7 lugares do mercado. É isso aí, pessoal. Eu já vou me despedindo. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Nos falamos. Tchau, tchau.